em São Paulo, em todo o Brasil. Então, gostaria de dar o nosso muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste webinar, promovido pela TCP Partners e pelo Mazzuco e Mello Advogados. A TCP Partners é uma empresa de investimentos e gestão, especializada em fusões, aquisições, reestruturação operacional e financeira, soluções em TI e automação e captação de recursos. A TCP está presente em 18 estados do Brasil e tem também uma cobertura global através da BTGGA, que é uma associação internacional de consultorias, com 182 escritórios ao redor do mundo. Então, quem tiver interesse, o site da TCP, www.tcp-partners.com. Meu nome é Antônio Mazzuco, eu sou um dos sócios do escritório Mazzuco e Mello. Nós somos um escritório de direito empresarial, multidisciplinar, e atendemos empresas de diversos segmentos da economia, nacionais, estrangeiras, em assuntos do dia a dia, e também projetos de M&A, reestruturação, captação de recursos. Em muitos desses projetos, trabalhamos em parceria com a TCP Partners. O nosso site, para quem tiver interesse, www.mazzucoemelo.com. Temos hoje uma tarde fria, porém muito ensolarada, em São Paulo. Estamos no curso do terceiro mês da quarentena, que teve início em 24 de março e tem data prevista para o término em 31 de maio. Então, estamos próximos do final. E trazendo um grande alívio aos empresários, tivemos ontem um anúncio pelo governo do estado chamado Plano São Paulo para a reabertura de setores da economia. O plano entra em vigor em 1 de junho. Ele foi elaborado por especialistas na área de saúde e mostra uma condição responsável da crise pelo governo estadual. Sem prejuízo do distanciamento social, o plano tem como propósito a reabertura da economia em 5 fases, considerando critérios como ocupação de leitos de UTI, evolução de casos em 17 regiões do estado, e cada uma das 5 fases prevê níveis restritivos diversos para a retomada das atividades produtivas e também protocolos sanitários para cada um dos setores da economia. Então, nós esperamos, portanto, que com uma condução responsável do governo do estado e dos municípios e com a atitude de cada um de nós, que nós superemos esse momento de dificuldade e retornemos à normalidade ou à nova normalidade, porque, afinal de contas, há muitas lições aprendidas nessa crise e ninguém vai passar por ela sem mudanças. Hoje, o nosso webinar ele tem como foco o setor de alimentos no Brasil. Nós teremos uma análise macroeconômica do setor, conduzida pelo economista, nosso amigo Ricardo Giacomassi. O Giacomassi ele é formado em economia pela PUC, com especializações na CEPAL, na FGV, e ele tem atuado há alguns anos como o coordenador da área de análises e M&A da TCP. O Giacomassi, portanto, vai trazer para nós uma análise macroeconômica do setor de alimentos. E teremos, em seguida, uma análise focada no setor de massas e congelados. E, para tal, temos conosco o Rafael Nagasawa e o Guilherme Sarau, ambos diretores da Mezane Alimentos. A Mezane é uma renomada empresa com sede na cidade de Bauru. Certamente todos conhecem os deliciosos produtos, estão disponíveis nas melhores casas de São Paulo e outras cidades. O Rafael é formado em administração de empresas, cresceu no setor, tem mais de 20 anos de experiência e hoje exerce a função de CEO da Mezane. O Guilherme também é formado em administração de empresas, tem também mais de 20 anos de experiência no setor de massas, atuou em empresas como a Pena Branca, Big Foods, BRF, JBS, Habib's, e há mais de 3 anos ele atua como diretor comercial da Mezane. Portanto, muito obrigado, Rafael e Guilherme, por estarem aqui conosco. Antes de passar a palavra aos nossos panelistas, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que enviem questões pelo Q&A e não pelo chat. Nós procuraremos responder a todas as questões após as apresentações e na ordem que forem apresentadas. Passando a bola para os nossos
painelistas, eu gostaria de começar fazendo uma provocação ao Jacomazzi. Jacomazzi, nós vemos que a situação no estado de São Paulo tem apresentado melhoras, quer dizer, a participação do Estado no número de doentes no Brasil, no número de mortes, continua a diminuir. A crise começou pelo estado de São Paulo, mas, felizmente, cada vez a participação do estado de São Paulo diminui nos índices bastante graves que temos assistido aqui no Brasil. Mas São Paulo não é uma ilha, o Brasil é um país cada vez mais agrícola e, portanto, há um enorme intercâmbio comercial com outros estados, onde a situação da pandemia, ao contrário, tem se agravado. Portanto, a provocação, Jacomazzi, teremos desabastecimento ou não no setor de alimentos no Brasil? Ótima pergunta, Mazzuco, e muito obrigado aí também pela apresentação e a disponibilização do seu tempo em coordenar aqui a nossa webinar. Antes de responder a sua provocação, que eu acho que ela é muito válida, eu agradeço o Rafael e também o Guilherme. Nós conversamos, acho que foi no início do ano, a situação era totalmente diferente, nós fizemos uma visita, foi muito produtiva a visita, acho que a gente ficou quase uma tarde conversando sobre o mercado, sobre o setor, e ali tinha uma visão, eu diria, muito otimista, tanto para a economia e também para o segmento de massas, e também para a Mezani, que um crescimento muito interessante que depois vai ser abordado para os dois. E aí, o que aconteceu? Eu achei muito interessante essa conversa, bati um papo com o Rafael, falei, vamos apresentar os nossos, eu diria, clientes, participantes, investidores, porque aqui tem, entre os nossos convidados, tem fundos, tem segmentos da área de várias áreas. Então, o que acontece? De lá para cá, as coisas mudaram muito, É um outro cenário, uma outra realidade. Então, ter a Mezani aqui conosco, ainda mais pelo histórico de sucesso de uma empresa familiar, e está enfrentando a crise, é uma lição para vários outros clientes nossos que nós temos no Brasil inteiro, que são empresas familiares, Mas voltando à sua pergunta, ou à sua provocação, Mazzuco, de fato eu diria para você que não, nós não temos nenhum problema de desabastecimento no Brasil. No início do ano, a gente estava numa retomada muito ali sustentável, depois veio tudo isso, vários comentários foram lançados nas mídias se nós tínhamos algum problema de abastecimento, se teríamos, etc. A preocupação era muito mais alocada na logística, por conta de fechamentos de algumas cidades ou estados, que ali, então, foram os principais comentários. Mas a gente não viu isso. Por outro lado, como a gente acompanha aqui 15 setores que representam 90% do PIB do Brasil, ou seja, nós temos o PIB nas mãos, e por isso que os investidores, os fundos, os clientes gostam muito das nossas análises, é porque a gente vai a fundo. Então, nós procuramos entender cada segmento, como que ele estava se comportando. E no caso dos alimentos, eu diria que nós somos privilegiados, por quê? Porque nós vamos ter esse ano a maior safra histórica de todos os tempos. Então, são quase 250 milhões de toneladas que nós vamos colher esse ano. E, por outro lado, a nossa indústria de processamento teve, sim, algumas situações pontuais de contaminações. A gente viu ali alguns frigoríficos sendo fechados, etc., mas nada que atrapalhasse a cadeia de abastecimento. Por outro lado, acompanhando esse mesmo cenário, olhando, eu diria, internacional, uma visão mais internacional, nós tivemos procura de alimentos, principalmente grãos e proteína, pelas principais economias. Eu diria a China, ali, que estava saindo do fechamento de algumas cidades por conta da contaminação ali e tal, do contágio. Então, e outra que favoreceu também para as nossas exportações foi a questão do dólar. Então, os nossos produtos acabaram se tornando mais baratos lá fora.
Mas, ao mesmo tempo, isso causa, para quem depende de algumas commodities, como o Brasil, e no caso do trigo, uma certa preocupação. Então, a gente acompanhou algumas empresas que fazem o trading de trigo, né, e a gente viu um aumento do preço. Isso não necessariamente a gente percebeu que foi repassado no produto final. Então, boa parte da indústria teve que incorporar esse aumento do custo relacionado ao dólar, né, em matéria-prima. Mas a nossa visão em relação aos setores, inicial, a gente tinha uma perspectiva de crescimento ali da indústria de alimentos, a gente usa muitos dados da BIA, da Abimap também, a Abimap é do segmento de massas e a BIA é a indústria geral. Quando você compara a questão do PIB, eu vou até colocar aqui rapidamente para a gente olhar, eu preparei esses slides aqui para nós, eu não sei se eu vou conseguir apresentar, Mazuco, se você me liberar, mas enfim, nós tínhamos ali uma perspectiva de crescimento, né, esse ano do PIB em torno ali de 2, Acho que 2,5%. está liberado. Ótimo, deixa eu tentar. Isso, perfeito. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí fica bom para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o que acontece? Nós tínhamos ali o início do ano, 2019, fechou o crescimento do PIB de 1,3%, né? A indústria geral de alimentos crescendo 6,7% e a indústria de massas crescendo 6,6%, né? E esse cenário provavelmente iria se repetir esse ano, com um PIB um pouquinho mais crescente, né? E aí veio toda a questão do Covid, toda a situação atual, né, que a gente está vivenciando, as cadeias paralisadas, tal, algumas indústrias com queda na demanda. Então, o que acontece? Nós revisamos as nossas projeções, né, até para substanciar os nossos clientes, etc. Então, o que acontece? A gente revisou o nosso PIB, que estava crescendo em torno de 2,4%, foi para menos 6,8%. A indústria de alimentos, que estava numa crescente aí em torno de 10% a 12%, que a gente estava observando e prevendo para esse ano, uma queda de 13%, e o segmento de massas, né, estava um crescimento também, que a gente estava projetando, quando nós fizemos a visita lá ao Rafael, estava numa projeção em torno de 8% a 10% de crescimento esse ano, né? Então, inverteu a curva e hoje nós estamos aí com uma perspectiva de queda de 10% para o segmento de massa. Mas, Jacomácio, que eu tenho visto é que as pessoas têm comido mais na quarentena. Como é que você explica isso aí? Então, aqui tem um fator muito importante, mas o que ele é o racional, né? Por que levou isso a gente projetar? E eu digo que esse 13% da indústria geral de alimentos de queda e 10%, ele é muito pequeno em relação aos outros setores. Vou dar um exemplo para a gente comparar. O segmento de automóveis, as vendas esse ano vão cair em torno de quase 40%, né? Então, comparado a outros setores, o segmento de alimentos, ele não teve uma queda, né, tão acentuada como ocorreu. O segmento de shoppings, a gente viu o faturamento do segmento de shopping em torno de 35%. O segmento de sorvetes caindo aí em torno de 37%. Então, na média, esse ano, alguns setores vão cair entre 30% a 40%. É uma coisa, assim, surreal se a gente for comparar a nossa história. Porém, essa sua pergunta é importante porque as pessoas não deixaram de comer e não deixaram de comprar. Mas qual é o risco? Elas mudaram a cesta de consumo. Por quê? Porque com o aumento do desemprego, e a gente teve ontem um resultado que saiu da PNAD de abril, apontando um crescimento do desemprego chegando em torno de 13%. Se a gente deslocar isso para os próximos meses, a gente está falando, olha, vai cair 1% ao mês, então 5%, 6% vai bater a nossa previsão aqui de taxa de desemprego esse ano, em torno de 18%. Isso acaba afetando no consumo e na cesta de alimentos. Por isso que esse número aqui ele é negativo. Mas, ao que me parece, e a gente tem conversado com o Rafael, e depois o Serral também pode explicar,
isso daqui não, esse número não reflete a situação da Mezani. E é um dos motivos, né, que a gente convidou o time para o presidente Rafael e o diretor comercial Guilherme para falar, né, sobre o que eles estão enxergando no mercado e também contar um pouco da história da Mezani, que é muito importante para quem quer ter uma história de sucesso, né, que é a história do Rafael, etc. Então, o Mazuco, voltando aqui, a sua provocação nós não vamos ter desabastecimento. Sim, nós vamos ter uma queda, mas essa queda vai ser bem inferior aos demais setores, né? Isso vai se deslocar ao longo do tempo, ou seja, vai chegar numa normalização. Até um ponto que eu estava conversando com o Rafael, falou, olha, passado a pandemia, com o crescimento, qual que é a sua visão? Qual é a visão? Olha, acho que vai acomodar. Então, essa questão da acomodação é um item muito importante para nós aqui analisarmos, entendeu? Por quê? Se a gente vai ter uma queda no PIB esse ano em torno aí de 6 a 7%, né, o ano que vem nós estamos prevendo uma retomada em torno de 3,5%, e ainda não vai retomar o número total, né, de perda desse ano. Então, é importante também a questão dos alimentos, que é a inflação. Então, esse ano, a nossa inflação ela tende praticamente a ficar abaixo de 3%. Também é uma coisa, eu não diria histórica, mas muito positiva para um cenário onde as pessoas vão ter menos renda e mais propensa. Você prevê, então, mais queda da Selic, Jacomazzi? A gente prevê mais queda da Selic, né? Não tão intensa. É importante ressaltar que, neste momento, assim, nós nunca tivemos na nossa história econômica um enfrentamento de crise com uma taxa de juros neste patamar. Sempre foi o contrário, né? Então, isso é um fator positivo que pode ajudar a gente a recuperar a nossa economia um pouco mais rápida. Ok? Então, basicamente, essa análise aqui que eu queria ilustrar para os nossos participantes, né? Então, com base nisso, a minha preocupação agora é muito mais relacionada à sustentabilidade das companhias, dos negócios, do setor de refeição fora de casa, que são os restaurantes, que é um grande consumidor, né, de massas, enfim, da indústria de alimentos, a retomada vai ser bem gradual. E, por outro lado, né, a gente espera que o segundo semestre a gente tenha uma visibilidade melhor de política econômica, ou seja, mais consistência e mais coordenação para a gente enfrentar, que para mim o principal fator que eu acho que o governo deveria se preocupar neste momento é o desemprego. É muito difícil a gente trabalhar com uma taxa de desemprego em torno de 20%, de 18% a 20%. Isso ajuda bastante, né, quem atua no setor. Então, Mazuco, respondendo a sua pergunta e complementando com os outros atalhos que a gente levou para entender o momento, seria esse, né? Seriam esses. E, do meu ponto de vista, uma das empresas que mais serão beneficiadas vai ser a Mezani, né? Até pela estratégia que depois o Rafael e o Guilherme podem complementar. Eu acho que eu já atingi meus minutos aí. Antes de passar a palavra ao Rafael, você falou muito claramente do PIB, do setor de massas. Eu não entendi bem, talvez essa dúvida ocorra também àqueles que nos acompanham. Aliás, amanhã sai a divulgação do PIB do trimestre pelo IBGE, deve estar todo mundo muito ansioso para ver esse número, né? Qual que é a tua estimativa efetiva para o PIB desse primeiro trimestre, janeiro a março, e o outlook para o final de 2020 e 2021? Você arrisca uma previsão? Talvez PIB e dólar, para complicar um pouquinho a tua vida? Se complica bastante, principalmente dólar. Mas a gente gosta de desafio, isso faz parte do nosso dia a dia. Para o primeiro TRI, a gente está vendo uma queda de 1,6%, né? Isso porque 2/3 do primeiro trimestre do período não foi contaminado, então 1/3 sim, que foi praticamente março, né? E agora no segundo
praticamente 2/3 foram contaminados, mas a gente está vendo aí uma retomada agora no primeiro semestre. Então, estamos imaginando que para esse ano, como até eu abordei ali, uma queda de 6,8% no total, e para 2021 um crescimento de 3,5%, né, de previsão. Ok? Eu acho que isso dá uma visibilidade para quem está nos assistindo. E o dólar? O dólar, então, tem dois cenários interessantes aqui que fundamentam a nossa previsão de dólar, né? Primeiro, as eleições americanas. Isso vem gerando várias instabilidades, porque no meio de um ano onde você tem o Covid, você tem eleições americanas, já é historicamente, quando você tem eleições americanas, uma variação muito intensa em relação ao dólar, né? E somado a isso, a gente tem a questão do Covid. Então, o nosso número para esse ano é 5,26%, 5,26%, isso mesmo, na previsão nossa para esse ano. Média. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Jacomassi. Rafael, muito bem-vindo. Satisfação ter você aqui conosco. Nós conversamos, né, antes desse webinar, em algumas situações sobre a Mezani, né? Eu gostei muito da história que você contou, como nasceu a Mezani, né? É uma empresa familiar, é fundada pelo seu avô, é uma história de sucesso e de orgulho, né? Você quer começar contando um pouquinho dessa história para a gente? Sim, podemos. Boa tarde a todos, muito obrigado aí pelo convite. Nos sentimos muito felizes aí em estar podendo participar desse webinar com pessoas tão importantes aí, né? Então, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou Rafael Nagasawa, sou a terceira geração da Mezani. A empresa é fundada pelo meu avô, imigrante japonês, veio trabalhar na roça de café, né? Como todo imigrante veio trabalhar no campo, né? Veio para o interior de São Paulo e, com o passar dos anos, ele se destacou no meio do trabalho dele e conseguiu ir para o comércio, né? E do comércio ele juntou alguns amigos e fundaram uma empresa de macarrão oriental japonês, que é o Don, o Somen e o Soba. Então esse foi o início, né, da trajetória da família no ramo de massas, né? Então, depois do macarrão seco, ele ficou um tempo, os sócios saíram, aí entrou meu pai, Junji Nagasawa, né, que, com a visão dele, ele resolveu incrementar os negócios, né, e decidiu colocar no portfólio massa fresca. Então, ele começou com massa de pastel, massa de pizza, né, lasanhas. Então, e o pastifício chama Pastifício Bauru, né? O início do nome da fábrica é Pastifício Bauru. Então, e meu pai falou, para eu crescer, eu preciso, acho que arrumar um nome, né? Um nome próprio aí, vamos dizer assim, por causa de bairrismo. O pessoal não gosta, uma cidade não compra da outra, essas coisas do interior aí, né? E numa das andanças do meu pai, ele conheceu uma pessoa que tinha esse sobrenome Mezani. E daí ele foi pesquisar se tinha algum problema o nome, se era um palavrão, se era alguma, não conhecia, né? E viu que não tinha nenhum problema e registrou a marca Mezani para dar seguimento aí no mercado de massa fresca. Bom, ele fez um caminho longo, né? Muita dificuldade, sozinho, né? E após um período ele falou que gostaria de estar profissionalizando a empresa, né? Isso que nós acompanhávamos ele desde criança. Ele sempre nos levou para acompanhar os negócios
E a gente sempre foi aprendendo alguma coisinha, né? Isso é importante. De criança, 14 anos, a gente acompanhava ele nos negócios. Então, num determinado período, ele falou que queria ficar mais afastado e vamos tentar profissionalizar. E foi nesse momento que ele passou a empresa para o nosso nome, né? Onde tivemos uma responsabilidade muito grande de correr atrás mesmo, porque senão a bomba ia estourar no nosso pé, né? Se não corrêssemos atrás, né? E mediante isso, nós entramos na empresa, tivemos alguns problemas, né? Uns problemas, como todos, achei, passaram por dificuldades, né? E nesse momento nós conhecemos o Carlos Sete, que é o nosso diretor executivo também, não está na web aqui, mas está na empresa, né? Ele é um dos pilares nosso também. E, bom, e nós estamos nessa jornada aí faz um bom tempo, né? Então, sou eu e mais 3 irmãs, cada um são nós 3 sócios, né? Com atuantes na empresa, tá? Bom, nossas Muito unidades bom. hoje. Você falou de massas frescas, você falou de macarrão, massas frescas, massas secas Isso, também, né? Vocês têm uma fábrica de congelado, esse é um projeto recente também, é isso? isso. Nós temos assim, nós hoje classificamos nossa empresa como 3 unidades de negócio. Então, nós temos a fábrica de massa fresca, que é ravioli, capelete, né, são massas frescas refrigeradas, talharim, tagliatelle, pastel, pastel aperitivo, massa de lasanha, a parte de pão de alho, né, que nós fazemos com essa parte do churrasco, nós estamos na parte de pão, que é pão de alho, que nós temos essa unidade de negócio, e a parte de congelados, que é o nosso mais novo empreendimento, né, é o filho mais novo, vamos dizer assim. E nesse projeto veio o Guilherme trazendo todo o seu know-how para a gente, né? Bom, estamos com essas 3 frentes, estamos aí crescendo, é difícil trabalhar nessa parte de congelado, porque são grandes players, né? Eu ia perguntar, Rafael, como é concorrer com esses grandes players? Quem são os grandes players para o nosso público? Acho que é importante. Então, os grandes players aí da área de congelados é BRF, JBS, então a gente não tem muito o que fazer, né? Porque somos uma empresa média, né? E eles são gigantes. Mas a gente tenta na agilidade, num produto diferenciado, né? Fazer alguma coisa diferente para poder, no relacionamento com o cliente, né? De estar mais próximo do cliente, estar tratando o cliente de uma forma diferente, está conseguindo aí almejar algum espaço junto a eles, né? Porque é muito difícil. E nesse projeto do Congelados também veio o expertise do Guilherme também de trazer assim, de conquistar algumas marcas próprias, né? Para a gente criar volume dentro do nosso negócio, e acho que é muito importante. Então, hoje a gente tem a Aurora como nosso maior cliente, né? E também redes de supermercados, Dia por Cento, Carrefour, GPA, Copacol. Então, temos aí alguns bons clientes, né? Dentro do nosso negócio que nos possibilita trocar muitas experiências, né, positivas, de negócio, de fábrica, de mercado. Acho que isso é fundamental aí para a gente estar atualizado, vamos dizer assim, né? Então, na parte de massa fresca, nós somos líderes de mercado, tá? Nielsen, hoje a gente está puxando a fila, vamos dizer assim, né? Então, nós que decidimos, aí é um pouco diferente, bem diferente do congelado, onde que os grandes são os que dirigem o mercado, direcionam o mercado, né? E na massa fresca, nós temos essa responsabilidade de estar aí coordenando um pouco o setor, né? De estar aí colocando novos produtos, tentando pôr novos produtos, tentando, né, movimentar a categoria, tá? Então, esse é o nosso dia a dia, né? Estamos em Bauru,
uma empresa, estamos com 760 funcionários, né? Uma fábrica e um parque fabril de 23 mil metros, a área nossa, com acho que quase 20 construída, praticamente estamos nessa última ampliação, construímos praticamente tudo. Somos auditados, somos uma empresa que estamos no caminho da profissionalização, né? Eu acho que isso é muito importante. Temos que ter aí boas pessoas, bons profissionais para que a coisa ande da forma correta, né? Para conseguir superar todas essas dificuldades aí, que nem agora do Covid, né? Então, mesmo na dificuldade, nós estamos trabalhando, acho que nós vamos Como é que crescer. está tendo Covid na fábrica, Rafael? Acho que o público tem interesse, né? Quando chegou tudo o Covid, nós, assim, toda aquela correria, né, do que fazer, de como fazer, todo mundo meio perdido, né, correndo um para cá, outro para lá, mas conseguimos aí fazer todo o trabalho de isolamento do pessoal de risco, né, que é o pessoal de mais idade, dos menores, de pessoas que tinham alguma doença mais comprometedora. E dentro da fábrica também mudamos horários, demarcações, horário, o tipo do refeitório. Até hoje, né, a gente não para, nós estamos em melhoria contínua aí, vamos dizer assim, com relação à pandemia, porque enquanto não tiver uma vacina, não sei se vai ter, se tiver alguma forma de eliminar isso, a gente vai conviver com isso e vamos ter que continuar sempre melhorando o sistema de segurança para que isso não chegue para dentro dos nossos negócios, né? Então, é uma preocupação muito grande que me tira o sono, sim, viu? De vez em quando eu fico bem apreensivo e pensando todo dia no que melhorar para a gente não ter esse tipo de problema. Mas é um desafio diário aí, vai. Okay. Bom, estou à disposição. Essa é um pouco da Mesane, se precisar mais alguma informação. Muito bem, muito obrigado, Rafael. Agora, passando a palavra para o Guilherme. Guilherme, muito boa tarde, obrigado também a você por estar aqui conosco. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre as regiões consumidoras, o seu diretor comercial, né? Então, hoje você tem um grande desafio de conduzir essa empresa num mercado extremamente concorrido, né? Alguns deles, como o Rafael falou, vocês têm a liderança, né, no setor de massa fresca, mas vocês agora têm um desafio muito grande, a área de congelados, né? Então, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre esse mercado de consumo, seja regional, seja setorial, como é que você vê esse desafio, né? Qual é a estratégia da Mesane para isso? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e poder trocar ideias e aprender um pouco mais com todo mundo. Falando então, complementando o que o Rafael disse, a Mesane é líder em massa fresca já há 4 anos e é presente em praticamente todos os estados do Brasil, de norte a sul. O nosso mercado de massa fresca, ele na verdade ele é um nicho dentro de um grande mercado de massas. Então, o mercado brasileiro de massas, ele é composto por massas secas, que são hoje 100 mil toneladas mês, massas instantâneas, que são os famosos miojo, Nissin e companhia, que são cerca de 15 mil toneladas mês, e o mercado de massa fresca, onde nós estamos inseridos, que são 7 mil toneladas mês. Então, quando a gente compara a experiência brasileira com a experiência de outros países, principalmente Europa, o Brasil tem muito por crescer ainda na massa fresca e, historicamente, nos demais países, a cadeia evolui de massa seca para massa fresca e de massa fresca para pratos prontos. Então, a decisão estratégica da Mesane em entrar em congelados, há 3 anos atrás, nos quais os pratos prontos, lasanha principalmente, são os principais destaques, ela avança um passo na cadeia
para poder capturar, seja a migração da massa seca para a massa fresca, que acontece, seja a migração da massa seca para o prato pronto. Uma questão de valor adicionado, né, Guilherme? Tem Você mais, está entrando no mais mercado de maior valor, né? E que são mercados que crescem mais rapidamente. Então, a gente fala, mercado de massa seca, ele é um mercado que cresce menos de um dígito ao ano nos últimos anos e até decresce em alguns anos, ao passo que o mercado de pratos prontos cresce 2 dígitos ao ano. Então, na nossa estratégia de crescimento no congelado, ela basicamente pega carona nas sinergias que a gente já tem com a distribuição que a Mezani construiu ao longo desses 70 anos. Então, o fato da gente ser presente, tanto do ponto de vista de logística, quanto do ponto de vista de cadastro em várias redes a nível Brasil, nos permite estender a linha, transformando a linha do congelado como algo complementar àquilo que a gente já faz. E com as tecnologias de hoje, a logística nos permite utilizar os mesmos caminhões para fazer a logística bipartida de congelado e de resfriado. Quando fala das principais regiões, embora a gente esteja presente em todas, hoje o Sudeste representa 50%, 55% da nossa operação, e a diferença são os demais estados, nos quais o Sul sempre tem um peso maior, principalmente Paraná, Santa Catarina, do que o Norte e o Nordeste, onde o consumo não só de massa fresca, mas de massas em geral, ele é menor por uma questão de hábito de consumo e até de clima também, né? Épocas como a que nós estamos vivendo agora de frio são impulsionadoras das vendas de tudo que é consumo de massa nos lugares onde fizer frio, né? Muito bem. E qual que é a expectativa de crescimento das vendas o pós-Covid, Guilherme? Você poderia falar um pouquinho para a gente, pré e pós-Covid, qual foi o comportamento, qual era o comportamento, qual é a expectativa, né? Mudou muito a estratégia da empresa? Isso teve um impacto grande na estratégia? É porque quando eu fiz a visita ali, né, Guilherme, a gente estava com uma previsão ali que eu vou te falar, putz, sensacional, né? Eu diria assim, nenhum de nós tem a bola de cristal, né? O tema Covid é um tema que a cada dia nos traz novas surpresas, algumas positivas e outras, como o Rafael falou, que nos traz um pouco de apreensão. Então, é um tema muito novo, até porque quando a gente fala de um negócio como o nosso, a cadeia toda precisa estar funcionando para que o negócio continue operando. Então, independentemente do que possa acontecer ou não dentro de uma planta fabril como a nossa de Bauru, ela se impacta de algo que possa acontecer com um caminhoneiro, ou com um moinho de trigo, ou com o fornecedor da mussarela, ou com o laticínio que produz mussarela que nos abastece. Então, na verdade, todos nós hoje estamos submetidos a uma cadeia e que, graças a Deus, nós tínhamos muita preocupação no início, principalmente com a quebra dessa cadeia, e independentemente das outras coisas que a gente tem visto aí no mercado, o nosso mercado, ele, do ponto de vista de cadeia de abastecimento, ele está preservado até então a gente não teve grandes problemas nem com embalagens, nem com matérias-primas, nem com ingredientes, e, da mesma forma, também não tivemos problema com a distribuição de nós para os nossos clientes. Então, as expectativas que a gente tinha, e aí no nosso encontro com o Jacomácio no início do ano, quando a gente olha os indicadores de PIB nosso dos últimos 2 ou 3 anos e das projeções daqui para frente de PIB negativo, a Mezani já vem sendo, há 2 ou 3 anos, uma empresa completamente fora da curva por todos os investimentos e estratégias que o Rafael e a família fizeram. Então, a gente tem um crescimento inversamente proporcional ao que aconteceu no país como um todo. Então, a gente tem um crescimento na Mezani de 2018 sobre 2017, a gente cresceu 70% com o início da operação do congelado. 2019 sobre 2018, a gente cresceu outros 35%. E esse ano a expectativa pré-Covid era a gente crescer uns outros 20%. E nas nossas últimas projeções, a gente, ao invés de rever os 20% para menos, nós estamos fazendo um movimento de rever os 20% para mais. Então, a expectativa, por mais que a gente esteja passando no país como um todo, numa crise muito triste, com a perda das pessoas, com a perda dos empregos, que sem dúvida vai afetar vários canais,
No nosso mercado especificamente, a gente tem a felicidade de estar vendo uma curva oposta. E parte dessa curva oposta, a gente estava discutindo muito essa semana, a característica da nossa distribuição, olhando os 3 negócios que a Mesani detém, que são massa fresca, onde a gente é líder, pão de alho, onde nós somos já a 3ª força no Brasil, na soma das marcas que a gente produz, e congelados, onde embora a gente seja assim muito menor do que os líderes BRF e Sadia, nós somos já a 5ª força no país. Agora, conta uma coisa para a gente, Guilherme, eu fiquei curioso, vocês são líderes em massas frescas e no segmento de congelados vocês concorrem com os grandes, com verdadeiras potências, né? Explica para a gente como é que você vem registrando maior crescimento num mercado onde você não tem a liderança e onde você briga com os gigantes. Qual que é o segredo disso aí? Na verdade, a gente embasa a operação, como o Rafael colocou antes, em cima de 3 grandes negócios, que são massas frescas, pães de alho e congelados, e trabalha isso num conceito multimarcas. Então, a gente tem marcas da própria Mesani, que a gente trabalha, e a gente também opera com marcas de terceiros. Então, o operar com marca de terceiros, ou ser copacker, por exemplo, toda a linha de pães de queijo, lasanhas, pizzas, sanduíches e pães de alho da Aurora são produzidos e fabricados pela Mesani. Todas as lasanhas da Copacol são produzidas pela Mesani. Então, o crescimento que essas outras companhias têm acabam, dentro do nosso conceito, diluindo muito o nosso custo, porque toda a nossa operação ela é remunerada por aquilo que a gente produz e comercializa com marca Mesani e também por aquilo que a gente produz e comercializa com marca de terceiros. Então, nos terceiros, nós temos parceiros que são indústrias que têm contratos conosco, que no mercado, eventualmente, são até concorrentes nossos no PDV, mas o mercado é muito grande e os produtos são diferentes e o consumidor faz a escolha pelas suas próprias marcas e simpatias. E, paralelo a isso, a gente tem feito, principalmente no último ano e meio, um crescimento muito forte no private label das redes de supermercado. Então, as 3 maiores redes, que são Carrefour, Dia, Pão de Açúcar e agora o antigo Walmart redesenhado como Big, praticamente todos os projetos de congelados dessas grandes 4 companhias, na área de lasanhas, na área de pizzas e na área de sanduíches congelados, quase todos já migraram para a operação da Mesani. E todos esses mercados estão sendo beneficiados e impulsionados nesse instante de Covid, principalmente, porque a gente observa uma diminuição muito grande de venda de quem vende para o food service nesse instante, porque os restaurantes por quilo estão fechados, as lanchonetes estão restritas, as lojas de conveniência estão controladas e as pessoas precisam se alimentar. Então, a gente enxerga muito claramente um crescimento do consumo dos nossos produtos e dos produtos dos nossos clientes copackers, do consumo dentro de casa. As pessoas voltando a cozinhar, voltando a comprar no supermercado e preparar suas coisas dentro de casa, e isso tem impulsionado bastante o negócio. A empresa não tem foco no food service, essa não é uma... Na verdade, a gente tem foco no food service, sim, tinham alguns bons projetos em andamento no food service, com terceiros, inicialmente, que, por causa da Covid, agora estão interrompidos, ou estão em stand-by até que a situação se clarifique, né? Mas o forte do nosso negócio é varejo. Agora, imagino que a logística também, a rede de distribuição, tem uma importância muito grande no crescimento de congelados. Como é a logística de vocês? Vocês terceirizam? O nosso modelo é um modelo misto, vamos dizer assim. A gente tem uma operação, toda a nossa operação é centrada em Bauru, então nós não temos CDs fora da nossa estrutura. Quando a família investiu na ampliação da Mesani, na adequação do projeto para receber a estrutura de congelados, a gente potencializou muito a capacidade de armazenagem da Mesani dentro dela mesma, evitando que a gente tenha que fazer transbordos para outros lugares, pagar novas armazenagens para depois fazer redespachos para clientes. Então, toda a operação é centrada em Bauru. De novo, o estado de São Paulo, a região sudeste é 50% a 55% da nossa operação. Num raio de até 300 quilômetros de Bauru,
A gente faz até hoje a distribuição preferentemente com frota própria nossa. E tudo que excede os 300 quilômetros, operações interestaduais, a gente viaja com carretas de transportadoras contratadas. Muito bem. E como é o desafio de crescer no Brasil, num mercado tão concentrado em termos de capital, né? Hoje nós temos poucos bancos no Brasil, apesar da queda na taxa Selic, o custo do capital ainda é muito alto. Como é que vocês encaram esse desafio? A gente tem o resultado da companhia, ele hoje é bastante bom, a gente vem performando um EBITDA de 2 dígitos já há bastante tempo, porém o crescimento acelerado ele é um consumidor contínuo de caixa, principalmente na característica que a gente tem de varejo, e a gente tem conseguido conduzir isso sem precisar alavancagem externa, na composição de custos e de prazos de venda que a gente tem entre os clientes de varejo e os clientes de Copaca. Então, as nossas operações todas de indústria, como são Aurora, como são Copacol, são operações com um prazo de venda nosso para eles muito mais curto do que o prazo que nós mesmos temos para os supermercados. Então, isso ajuda a equilibrar um pouco a equação do caixa e faz frente aos crescimentos que a gente tem que fazer. Isso é muito interessante, né? O Jacomazzi sabe disso melhor do que eu. Nós atuamos muito em reestruturação e a gente vê cenários clássicos em que as empresas consomem o capital de giro em projetos de expansão, né? Então, saber que vocês tiveram uma atitude muito consciente a esse respeito é muito confortante, é um exemplo, né, para as demais empresas que estão no mercado. Né? É isso aí, ótimo. Mas o que a gente está indo já para o time ali, acho que a gente poderia abrir para as perguntas, porque as pessoas estão curiosas aqui, hein? Eu tenho uma pergunta aqui, que é sobre o controle de qualidade e reclamações de clientes, como são tratados. Não sei se é para o Rafael ou para o Guilherme. Eu acho que são duas questões. Você tem bastante visão disso, pode tocar. Posso responder? Sim. Bom, basicamente a gente estrutura o sistema de atendimento a cliente nosso ou a administração das reclamações usando como benchmark todas as empresas que na verdade são nossas concorrentes. Assim, a nossa estrutura e a forma de tratar é muito parecida com o que JBS faz, com o que BRF faz. Eles são os grandes do setor, são eles que têm a tecnologia, são eles que têm o know-how de muitos anos atendendo clientes e tratando reclamações de produtos que são muito parecidos com os nossos. Então, a gente segue, nós, a Aurora e as demais companhias, seguem basicamente o mesmo modelo. Uma coisa importantíssima no nosso negócio, que anda numa velocidade muito boa, é que os níveis nossos de reclamação acabam sendo muito baixos, primeiro porque a gente tenta acompanhar as boas práticas das demais empresas ou dos demais players, até porque, como a gente tem tido sucesso e tem pretensão de continuar crescendo nas questões de terceirizações, hoje o modelo de gestão da Mezani para a qualidade, ele não é mais o modelo da Mezani. Ele é o modelo da Mezani que atende a Aurora, que atende o Carrefour, que atende o Pão de Açúcar, que atende o Walmart, cada um com as suas características e exigências. Então, como nós somos hoje copackers de praticamente todos eles, o nosso nível de qualidade tem que ser um nível que atenda a todos eles. Então, isso acaba puxando a régua do nosso nível de exigência dentro da fábrica para mais alto, porque tem coisas que são importantes para a qualidade para o cliente A e não são tão pesadas ou importantes para o cliente B, só que nós vamos atender os dois na mesma planta com as mesmas pessoas. Então, os parâmetros vão subindo. E a gente tem tido um resultado bastante bom. Parte também porque o investimento que foi feito na planta, quando da ampliação para o congelado, a gente também trouxe várias melhorias para a fábrica de massa fresca. Parte delas já estão implantadas, parte delas estão em curso ainda, o que traz a nossa planta de Bauru, embora seja uma planta que tem mais de 50 anos, eu diria que ela hoje é uma das plantas mais modernas do Brasil. É uma planta sensacional. Né?
Tem mais uma pergunta. Bem, nós temos mais uma pergunta aqui. Adoção de novas tecnologias digitais. Como vocês veem a adoção de novas tecnologias digitais? Acho que o varejo está indo para o digital, então acho que são uma coisa importante aqui também para. Não sei se vocês estão acompanhando, né? A gente Eu acho que tem. o setor de vocês é B2B, né? Então, mas evidentemente vocês não podem estar alheios ao digital, né? A gente, naquilo que é o comercial da Mezani, a gente tem avançado em algumas plataformas para poder melhorar a informação do campo. No nosso negócio, a gente brinca internamente nos treinamentos para a equipe comercial, que o mercado de massa fresca, que hoje é o nosso melhor negócio, é o negócio onde nós somos o líder, ele teve uma curva de aprendizado ao longo dos anos, e é um segmento onde vários grandes já tentaram e pereceram por não cuidarem de alguns detalhes. Então, hoje a gente tem melhorado muito a ação de PDV, melhorado muito a exposição, melhorado muito o trabalho no ponto de venda, porque diferentemente do congelado, o mercado do resfriado, assim como o iogurte, ele tem uma característica, um vício no mercado brasileiro, que é o vício da garantia da troca, ou seja, um produto de massa fresca ou um capelete que vença no PDV, ele é responsabilidade do fabricante. Diferentemente do congelado, que uma vez vendido para o supermercadista, o assunto de vencer ou não no PDV é problema dele. Então, para que uma empresa sobreviva com margens satisfatórias nesse mercado, não basta ele ter uma fábrica que garanta produtos com uma qualidade assegurada e com níveis de controle altos, se ele não tiver uma cadeia logística que permita esse produto ser bem mantido e não tiver um trabalho de PDV garantindo o FIFO do produto na gôndola, porque se simplesmente o abastecimento for mal feito e o produto mais novo for colocado em frente da gôndola e o mais velho ficar para trás, se ele vencer lá no fundo, essa troca é nossa. E hoje a gente tem feito um trabalho muito forte nos últimos 2 anos, e os níveis de troca nossos, comparados com alguns benchmarks do passado, que pereceram, como o Frescarini, que já foi o nosso líder histórico na categoria, eu diria que a gente tem evoluído muito nesse capítulo. E aí Como é que é esse trabalho, Guilherme? Porque você não pode estar dentro do ponto de venda, né? Do varejista, vamos dizer assim. Como é que você conduz esse trabalho? Hoje a gente monitora através dos nossos promotores de venda, e é aí que a gente está investindo um pouco em tecnologia para poder ter um acesso mais rápido, mais instantâneo à informação, tanto deles para nós quanto de nós para eles. A gente começa a ter uma leitura de que produto, de que data existe em cada PDV, para poder melhorar a performance, principalmente no que tange ao risco de devolução ou troca. Mazuco, tem uma pergunta aqui interessante da Girelane, que eu acho que eu poderia também pedir para o Guilherme dar uma visão para nós, que é a seguinte: qual é a visão da Mezani, né, na produção, no caso de massa fresca, em termos de insumos, os principais entraves? Câmbio, trigo, porque boa parte disso, como a gente até abordou, é importado, né? Como vocês lidam com isso? O Rafael era o grande comprador até o pai dele fazer a sucessão, né, Rafael? É verdade. Acho que o primeiro cargo de escritório, assim, né, que eu tive foi aprendendo a comprar, né? Eu gosto de comprar, cara. Falar para você que é um negócio que me atrai bastante dentro do negócio. Se tiver um negocinho para negociar, eu vou querer entrar. Dou meus limites na negociação, né? Mas é um entrave de dólar agora, principalmente agora, né? Nós estamos sentindo. Tenho acompanhado aí alguns e-mails internos nossos aí que está sendo complicado. Até alguns importadores, tipo flocos de batata, a gente importa, compramos de uma importadora, já importamos, mas tem que ter uma estrutura um pouco maior e um fluxo de caixa também maior para importar quantidades, né? E já vi que tem gente que não está cumprindo o que foi comprado, justamente, acho que não sei o que aconteceu internamente, né? Mas com certeza teve problemas e não vai conseguir repor o estoque no custo que ele tinha e está meio que pulando para trás. Então, isso eu não acho saudável, não acho legal, né?
E embalagem, toda essa parte é tudo dolarizado, né? Então, farinha, vamos ter problema com farinha, o trigo vai subir muito. Então, atravessar aí um mar agitado durante os próximos meses com relação a todos esses tipos de matéria-prima, principalmente que vem de fora, que não está chegando navio, que não, sabe, não tem, e a flutuação do dólar também deixou tudo mais caro. Então, não tem como fugir disso. Uma coisa complementando o que o Rafael fala, então assim, é óbvio que o dólar ele nos impacta, né? Porque se ele se sustenta num nível muito alto, os repasses dos fornecedores para nós são inevitáveis. Porém, historicamente, já desde os meus tempos de pena branca, moinho, farinha de trigo, em que o dólar é basicamente o gatilho do negócio, tanto lá quanto nas operações de massa leve e depois de JBS e Sadia, os aumentos de farinha são os melhores motivadores de rediscussões de tabelas de preço dos fabricantes com os supermercadistas. Então, por mais que isso gere um estresse de curto prazo, historicamente, após cada crise, quem soubesse reposicionar em termos de tabela acaba saindo mais oxigenado da operação do que estaria se ele não tivesse tido o efeito dólar. Porque o dólar é a grande desculpa, na verdade, para que a gente possa pleitear rediscussões de preço no caso das nossas vendas para os clientes de varejo. No caso das nossas operações de Copacker ou de B2B, todos os contratos são contratos de planilha aberta, como se nós fôssemos uma fábrica pertencente aos outros, e mensalmente a gente atualiza as planilhas. Então, se a gente tiver flutuações de matérias-primas, embalagens e ingredientes subindo ou descendo, isso é automaticamente repassado para o cliente no mês subsequente. Então, eu diria que a gente tem uma margem nas operações de Copacker travadas ou redeadas contra esse tipo de fenômeno. Muito bem. Mas, me permite, a gente já está quase chegando no time ali. Sim, exato. É uma pergunta assim, muito pertinente, porque ela envolve a questão de empresas familiares, até porque aqui na TCP nós especializamos em empresas familiares hoje, né, e também no interior do Brasil, enfim, interior de São Paulo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para o Rafael era assim, quais foram os principais desafios da sucessão familiar? Por que eu digo isso? No nosso público aqui participante tem fundos, tem clientes, tem investidores que gostam de entender essa história de superação, como chegou até aqui, né? Bom, vamos lá. Penso eu que isso não é uma receita de bolo, assim, né? Tão simples, visto que a gente vê tantos problemas aí, né? De empresas não serem duradouras por causa de problemas de família, né? Vamos dizer assim. Começa pelo meu pai, né? Acho que com certeza meu pai foi muito sábio, né? Poder aí tá passando, nos levando desde jovens para a empresa, mostrando a importância do trabalho, né? Da persistência. Tivemos vários problemas durante o caminho, tivemos incêndio, queimou fábrica. Meu pai reconstruiu e, sabe, a gente sempre acompanhando toda essa luta, né? Então, assim, eu acho que tem a visão, né, de quando, assim, como era o meu pai, era sozinho, tinha vários irmãos, somos em 4, né? Então, ele conseguiu, assim, passar toda a sabedoria dele, né, a experiência, e também acho que a disciplina, né, acho que oriental também, faz com que você procure entender melhor as coisas e seguir o que os mais velhos falam, né? Então, isso daí vem meio que de berço, né? E um pouco de sorte também, acho que, né? Sorte e ter a visão de tentar profissionalizar cada vez mais, isso que eu sempre estou falando, sabe? Trazer pessoas boas para o negócio. Às vezes não somos bons em tudo, não conseguimos, né? Mas a gente tem que ter também a sabedoria de falar que eu não sou bom e trazer alguém para fazer, porque senão você fica, assim, teimando num negócio que não dá certo, né?
né? Então, acho que começa daí. Acho que começou do meu pai, com a visão dele de estar nos trazendo para o negócio e um pouco de sorte e um pouco da disciplina nossa em estar tocando e continuando o que ele sempre nos ensinou, né? Quer fazer produto de qualidade, quer não enganar os outros, quer sempre, sabe, trabalhar, fazer a coisa certa, né? Não adianta... Todo mundo tem que ganhar, não adianta você fazer o outro perder para ganhar um pouco mais. Eu acho que o ganha-ganha aí é o melhor negócio do mundo. Muito bom. Agora, o fato de que vocês já estão na terceira geração da empresa revela que vocês têm tido sucesso em lidar com essa questão familiar. Isso é muito positivo. Eu acho que temos mais uma última pergunta, né, Jacomar? Se você quer passar aí para a turma, ou que está no chat. Foi uma pergunta: qual a visão sobre o mercado dos AS? Em que Você, sentido? ó. Desculpe. Essa foi a última pergunta que eu não sei se está assim. Qual a visão para o mercado dos AS? Na região Centro-Oeste, estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, onde temos redes de 14 a 30 lojas, como exemplo, Grupo Pereira, Comper e Bate Forte. Bom, a visão da Mezani enquanto líder brasileiro, inclusive nesses estados, inclusive no Centro-Oeste, a gente tem feito um trabalho muito forte de tentar melhorar o mix, porque em algumas regiões, e aí um histórico, o negócio massa fresca, quando começa lá nos idos de muitos anos atrás, ele é um negócio que se estruturou partindo primeiramente da massa para pastel, e aí depois migrou para talharim e discos de pizza, e mais adiante migrou para produtos de maior valor agregado, tais como os que o Rafael citou, capelete, ravioli, etc., que são as massas recheadas. Então, no Brasil inteiro existe venda de massa fresca, no Brasil inteiro existem pequenos fabricantes de massa fresca, e quanto menor ele é, mais próximo da origem do negócio, que é a massa para pastel, ele está. Então, existe um sem fim de fabricantes de massa de pastel, e hoje pouquíssimos fabricantes de massa fresca. Então, um dos segredos, um dos desafios do nosso negócio é conseguir viajar a longas distâncias. Então, além do Centro-Oeste, a gente opera também em Manaus, também em Norte e Nordeste, e a gente vem fazendo um trabalho muito forte de tentar melhorar o mix, e nesse aspecto o pão de alho tem sido um drive muito importante, porque ele, embora do ponto de vista cubagem e logística ele seja um produto que ocupa mais espaço com menos peso, ele tem um preço médio bem mais alto do que a massa para pastel. Então, em todas essas regiões, o autosserviço ele é sim nosso foco. Todas essas redes médias são importantíssimas para nós. Então, independentemente da gente ser fabricante de marca própria para os Big Four aí, Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Dia, todas as redes médias e menores são importantíssimas para nós. Nós, no estado de São Paulo, somos presentes em praticamente 100% das redes de autosserviço. E nas demais regiões, inclusive o Centro-Oeste, também temos uma presença muito boa, mas nem sempre com 100% do nosso mix. Então, às vezes, em distâncias muito longas, a gente começa a ter dificuldade de competitividade, por exemplo, com a massa do pastel nas suas apresentações mais básicas, porque o custo logístico mais a despesa de vendas são itens que atrapalham no longa distância. Então, a gente tem tido muito sucesso nas redes e clientes em que a gente consegue compor um mix que fique bom para o cliente e que nos permita chegar lá com uma margem que nos garanta a nossa sustentabilidade. Ótimo. Muito bem, acho que não temos mais perguntas, estamos caminhando para o encerramento. Jacomassi, você gostaria de fazer uns comentários finais e um fechamento? Sim, eu acho que depois deixa o Rafael também e o Guilherme complementar. Eu acho que a gente tem um ano aí de desafio, né? Muito um desafio, acho que histórico. Eu acho que se pegar toda a parte econômica do Brasil, a gente nunca teve um processo como esse, né? De ter atingido tão rápido e de uma maneira tão completa, né? Vários setores e o Brasil como um todo. E além disso, o cenário internacional também, as principais economias.
mas eu acredito que alguns segmentos serão vencedores, vão sair, né, dessa situação, deste momento, ou enxuto, né, ou com algumas lições de que profissionalizar é importante, olhar o caixa é super importante, ter uma estratégia rápida de saída e de entrada, né, ter um time de bastante especialização, um time ágil. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, as companhias que passarem e suportarem tudo isso, né, vão provavelmente captar essa nova etapa da economia brasileira. E eu não tenho dúvidas do que a Mezani vai estar ali na ponta, né, no setor. Eu acho que várias lições a gente tem que aprender com o time da Mezani. E a minha, né, colocação para quem ainda está participando aqui é que calma, segura aí. Imagina que você está num avião, o cinto está frouxo, aperta o cinto que a gente vai passar por essa turbulência. Ok? Então, Rafael, Guilherme, olha, muito obrigado. Deixo a palavra aí rapidinho com vocês. Ok? Bom, deixa eu agradecer, né, novamente o convite, Mazzuco, Ricardo, obrigado a todos que participaram, Guilherme, obrigado pela explicação, a todos os participantes, né, que realmente tenham fé, né, que uma hora vai passar, com certeza, não desistam, sejam persistentes, perseverantes, que aí não é fácil, mas tudo vai dar certo. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos aí à disposição, a hora que vocês quiserem. Bauru tá lá, estamos pertinho, vamos tomar um café e vamos jogar um tênis, hein, Mazu? Vamos sim, deixa passar isso aí, a gente bate uma bolinha aí. Valeu, Guilherme. obrigado. Um abraço. Tá muito bem, gente. Então, saúde a todos. Guilherme, gostaria de fazer algumas Por palavras. favor, Guilherme. Reforçar o que o Rafael disse. Obrigado a todos pela oportunidade. E a gente segue no esforço de melhorar o projeto e torcer para que tudo isso passe muito rápido e que a gente em breve veja um cenário melhor, não só no nosso negócio, mas no país como um todo, porque independentemente do nosso negócio estar numa posição hoje, eu diria, invejável, todos nós temos amigos, parentes, vizinhos e conhecidos que estão numa situação bastante precária. Então, assim, a gente reza para que tudo isso passe logo, que a gente volte a uma normalidade para poder colher os frutos lá na frente. Obrigado a todos. Bem, gente, então parabéns a vocês de estarem conduzindo essa empresa de uma forma tão brilhante, uma história de sucesso, muita sorte e que continuem assim, continuem construindo essa instituição, né, praticamente, que é a Mezani. Muito obrigado, saúde a todos, obrigados a todos que nos acompanharam também. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tá, muito obrigado.